Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast. Estou, como sempre, em boa companhia da Andressa e da Sofia. Vou fazer uma breve descrição, autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, estou usando um óculos redondo com aro preto. Tenho os cabelos longos, meio castanho escuro, já um pouco grisalhos. Estou usando um batom da cor terra, um fone de ouvido branco e estou com um casaco bege. Atrás de mim tem uma prateleira branca com vários livros de capas coloridas. Vou passar agora para a Andressa também se apresentar e fazer sua autodescrição. Olá, sou Andressa Stout. Eu estou aqui hoje com a Gabi para a gente conversar com a Sofia Teixeira. E sou uma mulher branca, tenho cabelo curtinho, escuro, castanho. Estou usando um fone de ouvido, óculos, um casaco bordô. E atrás de mim tem uma cortina e um armário marrom. E agora eu vou passar para a nossa convidada de hoje, para ela se apresentar um pouquinho, fazer a descrição, e aí a gente começa a nossa conversa de hoje, que vai ser sobre machismo, patriarcado, neurodiversidade. Então, bem-vinda, Sofia. Obrigada, boa noite. Obrigada, Gabriela, e obrigada, Andressa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro até um pouco abaixo do ombro. Eu estou com uma blusa verde clara, estampada florida. Atrás de mim tem uma parede metade branca e metade é um quadro floral bastante colorido. Maravilha. Percebi que eu esqueci de te apresentar com mais detalhes, então vamos lá. Então, a Sofia é uma mulher autista, nível 1 de suporte, tem altas habilidades por dotação, bacharela e mestra em Relações Internacionais e doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp. Então, com esse currículo, a gente já sabe que a conversa hoje vai ser potente, né? Então, se você me permitir, já queria começar lançando aí uma pequena pergunta, né? Você acha que, de alguma forma, né, pensando assim, que todos aqui somos mulheres neurodivergentes, né? Você vê que o machismo, por exemplo, o patriarcado, ele atrasou a nossa identificação enquanto mulheres neurodivergentes, ou isso atrasa uma mulher a conseguir se perceber como autista, por exemplo? Não sei se você já pensou sobre isso. Eu acho que essa pergunta inicial é, inclusive, a pergunta que eu estou iniciando a minha pesquisa como doutoranda. E, no meu caso, assim, eu gosto de contar as nossas histórias individuais, porque foi dessa forma que eu fui atrás do diagnóstico, ouvindo as histórias de outras mulheres. No meu caso, a minha mãe é pedagoga e ela meio que sempre soube que eu era autista. Eu tive o diagnóstico, né, entre aspas, de altas habilidades com 4 anos. E a minha mãe sempre buscou, né, o diagnóstico de síndrome de Asperger, como se dizia antes, né? Mas sempre diziam que, porque eu era menina ou que eu era muito inteligente para ser autista, e meio que no meu caso, eu acho que as altas habilidades mascaravam o autismo e eu também ser muito feminina. Então, assim, eu era uma menina que gostava muito de usar vestido, que sempre gostou de tudo cor-de-rosa, que gostou sempre de tudo florido, que teve hiperfoco em Barbie, então eu enfileirava as minhas Barbies de acordo com temas dos vestidos delas e das cores, e eu era muito organizada com as minhas Barbies, e eu tive muitos hiperfocos de menininha, né? Então, saía daquele estereótipo do trem, do cubo mágico e das coisas mais masculinas. E além da gente ver, né, muitas mulheres, né, com diagnóstico na fase adulta, também, assim, na pesquisa, a gente vê que já está meio que quantificado isso, de que apesar de ter um subdiagnóstico, né, de acordo com o CDC dos Estados Unidos, são 4 meninos para uma menina sendo diagnosticado autista, e que muitas vezes a área da biomedicina fala que então tem uma prevalência no sexo masculino.
Mas, assim, o que eu acredito, né, tendo essa perspectiva de gênero como uma construção social, é que as meninas cis, né, e as pessoas que são socializadas como mulheres, né, desde o seu nascimento, que, na verdade, eu acho que não só o mascaramento, mas mesmo quando a gente exibe características autísticas muito claras, que isso acaba sendo varrido para debaixo do tapete, sendo deixado de lado, seja pela família ou pelos profissionais que a família busca, né, ou mesmo na escola. Então, eu entendo que, às vezes, não sei, o comportamento também, né, tem aquele meme que você era o neurodivergente quieto, que não dava trabalho na escola, você era o neurodivergente que acabava, os professores entendiam que você atrapalhava a aula porque você não ficava quieto e tal. E acho que nos dois casos, as meninas acabam despercebendo, né, a neurodivergência. Então, se a menina não para quieta, então ela tem que ser coibida, porque a menina não pode, né, ter um comportamento exacerbado e tal. E se é muito quieta, então ela está sendo uma boa menina, ela está sendo a menina que a sociedade quer que ela seja. Então, ela não é autista, ela não é TDAH. E eu acho que isso passa muito pelos instintos, além dos hiperfocos, né? Tem alguns instintos que são socialmente aceitos e outros que não. Então, acho que para os meninos, talvez, os movimentos às vezes sejam muito menos contidos pelas outras pessoas do que no caso das meninas, porque talvez as famílias entendam que seja feio uma menina ficar se balançando, ou, enfim, fazendo os instintos que ela faz. São muitas coisas, né? Eu fico pensando que o machismo, de uma certa forma, ele perpassa por todo o mecanismo, toda a formação da sociedade, né? Em todas as sociedades, pensando o mundo de uma forma global. E concordo, assim, né? E penso que o quanto que isso traz de prejuízo, assim, quando a gente pensa no feminino, né? Na saúde mental da mulher, na saúde física da mulher, na maternidade, nas cobranças e tudo mais. E, ao mesmo tempo, num contraponto, pensando já nessa força, né, do feminismo, daí essas mulheres que também se reconhecem, se juntam, entram num ativismo por lutas maiores, né? O quanto que também isso é forte e é potente. E eu acho que quando a gente pensa nos movimentos da neurodiversidade, né, até nos movimentos das questões da deficiência, desse olhar mais social para as deficiências, para outros movimentos, como, né, movimentos de raça, movimentos de gênero, eu acho que essa questão do feminino também é forte, né? Queria entender assim, o que que você pensa também sobre isso. E enquanto mulher autista, depois do teu diagnóstico, né, já mais para a fase adulta, o quanto você se sentiu mais empoderada também para ou se juntar a esses movimentos ou para tentar entendê-los e entender esse mecanismo de força também. Eu vou começar do final, que eu acho que é um pouco mais fácil. Eu me entendo feminista desde sempre, eu acho. E isso comecei a entender mais de feminismo quando eu era adolescente, principalmente por questão de body positivity, porque eu era uma menina gordinha, então eu fui buscar nisso, e daí que eu fiquei mais, né, assim, conhecendo mais o feminismo, e depois na graduação eu passei a estudar, e enfim. Mas quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei muito surpresa, né? Porque eu sabia por cima o que era autismo, e muitas vezes eu pensava, eu não sou autista porque eu não sou um menino bom em matemática, mas depois do diagnóstico eu vi como o protagonismo da luta pelos direitos das pessoas autistas muitas vezes recai sobre as mães. Né? E isso é passível de crítica às ações de alguns grupos de mães, e às vezes a gente tem que também reconhecer esses esforços. Né? Mas eu acho que o que eu sinto muito falta, assim, eu vejo muita. A gente tem uma ação muito forte na internet, eu acho, porque a gente não é muito afeito a encontros presenciais. Eu, sinceramente, acho difícil a gente construir um movimento como das pessoas queer, no geral, porque a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade para, seja
deixar a rigidez de lado, principalmente quando entra as contradições, e eu acho que isso é bastante difícil para a gente. Em todos os movimentos sociais vai ter contradição. E eu, pelo que eu observo, né, assim, antropologicamente falando, acho que dentro da comunidade neurodivergente, sobretudo com o protagonismo mesmo que autistas têm, é bastante difícil. E o que eu sinto muita falta, apesar de ver muitas mulheres fazendo posts e colocarem como é específico a questão feminina do autismo, né, e as suas histórias, eu acho que falta para a gente pautar um feminismo neurodivergente mesmo, com essa nomenclatura. Porque a gente tem o feminismo negro, que está cada vez mais forte, o feminismo indígena, né, o feminismo racial, as ciganas têm o seu feminismo, e o que falta muito no feminismo são as pessoas são as mulheres com deficiência e as mulheres neurodivergentes. Então, se fala muito, o feminismo interseccional se tornou um lugar comum, e sempre fala gênero, classe e raça. E sempre se esquece de deficiência e a neurodivergência, que pode ser deficiência ou não. Então, eu acho que falta a gente se apropriar do feminismo, porque eu, ao longo, né, dos meus 26 anos, em que eu não sabia que eu era autista, mas já me considerava feminista e já tentava entrar nessas lutas, eu não me sentia acolhida pelas feministas, porque eu sinto que é um movimento que valoriza muito a socialização e certas formas de se colocar no mundo que eu não me encaixava. E depois do diagnóstico eu descobri que esse feminismo me faltava algo porque eu era autista. Então eu acho que falta para a gente, além de falar eu sou mulher autista, construir um feminismo neurodivergente e colocar como as pautas do feminismo da liberdade sexual, do padrão de beleza, como que isso afeta a gente, principalmente sensorialmente, como que o planejamento familiar afeta a gente, né? Acho que principalmente o planejamento familiar, acho que é uma questão que está muito, muito em voga no momento, por causa da PL do estupro, mas eu acho que falta também a gente falar sobre isso, sobre colocar a neurodivergência no feminismo. Ah, muito legal. E te escutando, fiquei pensando também, né? Você falou sobre essa questão, né, de libertação sexual também, o quanto muitas mulheres autistas são infantilizadas também, né? Ou mulheres com deficiência, como se não tivessem desejos, como se não tivessem a permissão para pensar no planejamento familiar, porque às vezes já são muito dependentes, né? Ou tem questões de disfunção executiva. Ou eu escuto muito também de muitas mulheres autistas que têm pavor de sequer se imaginar engravidando, meu Deus, como é que eu vou dar conta, né? Enfim, acho que tem tudo isso e achei bem interessante também, né, se trazer isso dos movimentos sociais e que muitos deles valorizam muito essa questão da socialização, né? Então, acho que vai ser difícil ter, por exemplo, né, igual tem uma parada gay, a parada LGBT, né, de uma parada dos autistas, mas acho que vai ser cada um né, na sua casa, ou né, até pode estar na rua por um certo momento, e depois vai ter 3 dias de shutdown, né? Então, da gente encontrar os nossos caminhos também para ocupar espaço, para trazer a nossa voz, né? Então, acho que dá para a gente pensar em muitas coisas, né, em relação a tudo isso. Sobre isso do planejamento familiar e da que você falou, né, da infantilização. No meu caso, assim, eu tinha muito estereótipo de bastante rígida, assim. Eu sempre fui bastante rígida, muito mais na minha adolescência. Então, no meu caso, e o que eu vejo que talvez aconteça com a gente nesse caso é que da sexualidade e tal, é que quando a gente é criança, a gente talvez é muito maduro para a idade, né? E na adolescência também, a gente exige coisas, né, da socialização que as crianças típicas não exigem. E quando a gente fica adulto, daí cai na infantilização. Seja por modo de vestir, por modo de se comunicar, ou por, né, manter hiperfocos, às vezes, da infância, talvez, da adolescência, que daí não caberia mais ter com a idade que a gente tem.
E essa questão, né, que você comentou do suporte necessário por conta de disfunção executiva, cai na discussão da autonomia, que é uma discussão que se tem muito nos estudos de deficiência, né? Que na verdade nenhuma pessoa é autônoma. As pessoas sem deficiência não são autônomas. As pessoas sem neurodivergência, né? As pessoas típicas não são autônomas, porque não existe isso no mundo em que a gente vive, no capitalismo. Então, qualquer mulher vai precisar de rede de apoio para ter uma maternidade sustentável. E para as mulheres com deficiência, para as mulheres neurodivergentes, vai ter que ter uma rede de apoio talvez mais especializada, com talvez mais pessoas, né? Eu, no meu caso, tenho muito horror à gravidez, no sentido de que eu não consigo imaginar um ser crescendo dentro de mim. E quando eu vejo mulheres autistas contando sobre suas gravidezes e contando experiências assim de interocepção muito confusas, eu sinto que seria assim comigo também. Mas quando a gente que é nível 1, né, que tem essa dificuldade de ser visto pelos médicos como autista, como pessoa com deficiência, por exemplo, eu buscando uma laqueadura, contando que eu sou autista e que eu não quero, né, ter filhos, e que eu tenho crises de meltdown. E, assim, não acreditam que eu sou autista. Então, também tenho medo de que talvez aceitem começar a fazer procedimentos por motivos eugênicos. Então, isso também é uma preocupação, que ao mesmo tempo em que a gente precisa ter acesso ao planejamento familiar, me dá esse medo de que talvez as pessoas se aproveitem para impedir que nasçam mais como a gente. Porque existe aí uma linguagem de certos médicos sobre profilaxia do autismo, com teste genético para ver se para ver o risco, né? Saber o risco. Então, é muito, muito. Eu acho que é um terreno muito espinhoso. Um tema sensível, né? É um tema muito sensível. É, porque a gente está falando primeiro de vidas humanas, né? A gente está falando de diversidade, que é isso, que é um conceito antagônico justamente à eugenia, né? Ou seja, quanto mais diferentes e mais diversos uma sociedade, melhor ela é. E a gente está falando também do direito do próprio corpo, né? O direito de escolha. Esse direito, vou falar da menina e da mulher, colocando a menina já, porque, claro, pensando na menina autista, a preocupação também desses pais, e eu entendo a preocupação, mas ao mesmo tempo a inferência nesse corpo dessa menina, na decisão, né, do que fazer ou não, se ela deve ou não tomar um anticoncepcional, por exemplo, ou enfim, né, quando mais velha fazer ou não uma laqueadura, ou seja, é um tema sensível. Mas, como todo tema sensível, eu acho que a gente só chega também a, não sei se a conclusão, porque, mas pelo menos na ampliação do discurso, quando a gente traz o tema à mesa, né? Quando a gente discute sobre o tema. E, e acho bem complexo, assim, eu sou mãe, né? Então eu ouço de várias mulheres autistas também essa angústia. Algumas já me perguntaram, né? Meu Deus, mas como que é a maternidade? Né? Será que eu tenho filho? Será que não? E da mesma forma, né? É uma escolha muito pessoal de cada um, né? Tive 2 gestações assim, não tive nenhuma sensação ruim enquanto gestante, mas sim uma sensação ruim e um medo, assim, quase um pavor na questão do parto, né? E essa dificuldade depois de pós-parto e tudo mais, que é um período sensível, né? Eu acho que para todas as mulheres, e para a fisiologia da mulher autista, eu entendo que é mais sensível ainda, porque entram todas as questões, além das questões sensoriais, todas as questões hormonais, enfim, né? Essa montanha russa que depois a gente vive. Então, acho que é um tema assim importante da gente pensar, né? O quanto que, falando tudo isso para pensar junto com vocês duas, o quanto que o autismo,
nas mulheres, isso que a gente entende de autismo feminino, ainda é um assunto muito pouco compreendido, né? Como a Sofia falou, desde pequena, a mãe já desconfiava que ela era autista. E ó, que também, que boa diferença, né? Era uma mãe ali pedagoga que teve esse olhar para ela, que tentou compreendê-la e ajudá-la de uma certa forma, mas os médicos não ali, de uma certa forma, acreditavam, né? Então, muita coisa que eu acho que a gente precisa pensar ainda. Enfim, não trazendo uma pergunta, mas trazendo um pensamento mais geral, assim, sobre essa questão, né, do autismo nas mulheres, o quanto que ainda é cercado de muitas dúvidas. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que essa questão passa também pelos diagnósticos que a gente tem antes de chegar no autismo, né? No meu caso, eu tive diagnóstico de distimia, e eu vejo muitas mulheres contando suas histórias de ter diagnóstico de bipolaridade, de borderline, de depressão mesmo, de ansiedade, antes de chegar no autismo. Às vezes não excluindo, né, principalmente a depressão e a ansiedade, que a gente costuma apresentar bastante, mas como são questões de saúde mental muito mais associadas às mulheres, né, do que aos homens. Agora que isso parece mudar um pouco, que está sendo discutido mais, né, a questão de masculinidade, de como os homens, né, precisam aprender a ler as próprias emoções, mas isso passa muito pela patologização do sofrimento psíquico feminino, né, que é uma das pautas da luta antimanicomial, e como às vezes essa angústia que a gente sente ao longo da vida, o autismo ele dá a explicação, mas ele não resolve. E daí eu acho que quando a gente fala desses outros diagnósticos também, eu acho que a gente precisa fazer uma mudança de linguagem também. Eu sou muito adepta do paradigma da neurodiversidade, é o paradigma que eu estudo e a teoria com a qual eu trabalho como pesquisadora e como ativista. E eu acho que a gente tem que. Eu sou muito incisiva no a gente tem que, mas eu acho que a gente precisa parar de falar que as comorbidades são do autismo. Eu entendo que as comorbidades são de viver sem acessibilidade. Porque eu acho que se a gente tivesse uma vida inteira de acessibilidade, de aceitação, talvez a gente não tivesse desenvolvido depressão, ansiedade, e são sintomas do capitalismo, são sintomas do racismo, da LGBTfobia, da misoginia, e tem um autor que eu estou conhecendo agora, que é uma pessoa não binária, Robert Chapman, e essa pessoa tem um blog muito legal, que chama Sloth Communism, comunismo preguiçoso, alguma assim, ele coloca um bichinho preguiça ali, e ele fala sobre um marxismo neurodivergente. Então, ele fala que as pessoas... O sistema capitalista ele não é feito nem para neurotípicos, né? Então, para as pessoas neurodivergentes, ele corrói muito mais a gente, às vezes, do que os neurotípicos, e era o que eu estava comentando com a Gabriela, que eu, na tentativa de fazer o que eu acho que todas as pessoas conseguem fazer, tentando deixar o meu autismo de lado, que não dá para deixar porque sou eu, mas não consegui ter uma jornada de trabalhar e fazer um doutorado, né? Então, eu acredito que se eu fosse neurotípica, eu teria conseguido sustentar por um pouco mais de tempo, por não ter questão sensorial, questão de lidar com frustração e de rigidez, e o meu corpo não entrar em shutdown de vez em quando, mas eu acho que eu teria aguentado um pouco mais, mas isso não é sustentável para ninguém. Então, acho que quando a gente fala de comorbidades, a gente poderia repensar se as comorbidades são do autismo ou não. Não que não que o autismo em si seja fácil, porque não é. E mesmo que a gente tivesse toda a acessibilidade do mundo, a gente ainda teria que lidar com situações de sobrecarga sensorial, de sobrecarga emocional, de frustrações, de rigidez. Mas eu acho que se o mundo fosse mais acolhedor com a gente,
talvez não chegasse a uma depressão grave, não chegasse às altas taxas de suicídio e de ideação suicida que a gente tem entre nível 1 de suporte. Então, é mais ou menos isso que eu entendo. Legal. Eu também gosto bastante de pensar nessa questão da linguagem, né? E até um colega nosso, que é o Pablo, que ainda quero que venha aqui conversar com a gente, ele até uma vez chamou a atenção, né, para essa palavra comorbidade, né? Então, o que significa isso, né? Algo mórbido, então o autismo é algo mórbido e tem uma comorbidade ali, que é a ansiedade, depressão, enfim, né? Fico pensando sobre esses termos também, né, que a gente usa, que também ainda são termos médicos, né? E de aos poucos a gente ir transformando mesmo essa linguagem. E queria te perguntar, né, já que você trouxe aí algumas vezes a questão do capitalismo, né, o quanto o capitalismo também traz muito sofrimento para mulheres, no sentido também, às vezes, de uma dupla jornada de trabalho, né, além de trabalhar fora, cuidar da casa, né, se está aí numa estrutura patriarcal também, né, e o quanto eu escuto de muitas mulheres na divergência, essa dificuldade de dar conta de tudo, né? Como se a gente precisasse dar conta de tudo o tempo todo. Então, queria saber, né, se você já pensou aí se o capitalismo judia ainda mais de mulheres e ainda mais mulheres neurodivergentes, você já pensou assim? Eu acho que ser autista é bastante caro, principalmente quando a gente tem o diagnóstico. Eu acho legal isso que a gente tem de agora eu vou viver com qualidade de vida, né, para a gente. Então, eu vou ter um fone de ouvido legal para ter um cancelamento de ruído, eu vou fazer uma terapia especializada, então acaba ficando muito. Eu vou usar roupas que não façam eu querer sair me coçando por todos os lugares. E acho que acaba sendo muito caro quando a gente tem o diagnóstico. E acho que, enquanto mulher, também a gente se vê obrigada a performar feminilidade. Então, eu imagino que, né, não é a minha realidade, mas eu imagino que para mulheres autistas que tenham que fazer o trabalho doméstico não remunerado e às vezes não contando com uma rede de suporte e tendo filhos, né? A gente sabe de mulheres que tiveram diagnóstico depois do diagnóstico dos seus filhos, assim, às vezes ter que cuidar, ter que ser suporte de uma criança que às vezes é nível 2, nível 3, né? Que às vezes tem uma necessidade de suporte muito maior do que um adulto, por, né, estar em fase de desenvolvimento geral e ainda, às vezes, ter que trabalhar fora, ou mesmo tendo que trabalhar em home office, também não sei se facilita ou não, sendo autista. E ainda tendo que performar feminilidade, se sentindo obrigada a estar com o cabelo bonito, estar com uma roupa passada, estar com a pele cuidada e etc. E ter a preocupação, né, com o envelhecimento, que é muito cobrado da gente, que vai comer. E tudo isso custa muito dinheiro, né? Então, assim, eu entendo que a performance de feminilidade faz com que a gente, que é mulher, nunca esteja livre mesmo, porque a gente sempre, enquanto um homem vai estar, enquanto um homem autista, por exemplo, pode estar gastando dinheiro com seus hiperfocos, a gente vai estar talvez gastando dinheiro com o nosso hiperfoco e gastando dinheiro com coisas estéticas e etc. Até porque comigo acontece bastante, assim, eu só consegui parar de usar sutiã quando eu tive o diagnóstico. O sutiã sempre me fez sofrer muito, 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 muito. Eu, como tenho seio pequeno, não sinto necessidade de sustentação, não sei como é para as mulheres que têm seios maiores e têm necessidade de sustentação, mas eu sentia cada costura do sutiã e eu tinha muitas dores nas costas. Foi só com o diagnóstico que eu consegui parar de usar sutiã. Mas ainda quando eu vou pôr uma roupa, e eu sempre gostei mais de roupas largas, ainda fica aquela preocupação de como as pessoas vão me ver, principalmente quando a gente tem que trabalhar fora, né? E se você coloca a roupa larga para não se sentir desconfortável sensorialmente, se as pessoas vão te achar uma mulher desleixada e não vão te dar crédito,
E, assim, eu adoro maquiagem, tenho hiperfoco em maquiagem, mas acho absolutamente desconfortável como autista usar maquiagem. Então, acho que isso faz parte de um masking que às vezes a gente não perceba, para que as pessoas percebam a gente de uma forma talvez menos vulnerável do que a gente realmente se sente. Mas eu entendo que também entra, eu acho que isso é mais visível às vezes no mercado de trabalho para mulheres autistas. Porque primeiro que eu acho que a percepção de mercado de trabalho, quando é um homem falando eu sou autista, é diferente de uma mulher falando para um empregador eu sou autista. E eu acho que o homem talvez tenha mais credibilidade. O homem não vai ser exigido que ele seja simpático, que ele faça conversinha, que ele, né, esteja interagindo o tempo inteiro. E também tem a questão das profissões, né? O autismo ele é muito associado a exatas, e quando a gente entra no LinkedIn, a gente vê muitos posts do porquê ter funcionários neurodivergentes na sua empresa. E daí sempre são, né, as características masculinas que são, né, tipicamente masculinas que são valorizadas, né, socialmente masculinas, que é a responsabilidade, uma mente mais lógica, que é a concentração, e geralmente são para carreiras de exatas, né, programação, design, etc. E primeiro que parece que autistas, por terem questões de socialização, não conseguem ser de humanas, né? Parece que existe essa crença assim no mundo em geral, mas daí nenhuma dessas características é feminina, até porque uma característica feminina, que é a empatia, que os empregadores às vezes buscam, é também algo que as pessoas acreditam que a gente não tem. Então, como que você vai contratar uma mulher sem empatia? Porque parece que é isso que acreditam, que a gente não tem empatia. Então, eu percebo muito isso quando a gente olha o mercado de trabalho, como que o homem autista é bastante valorizado no mercado de trabalho. E a gente, quando vê, às vezes, muitos perfis de homens autistas, a gente vê muitos deles em posições já de poder, de alta hierarquia, né? E às vezes pessoas públicas mesmo, que são homens autistas, e que a gente se pergunta, será que uma mulher tendo esses comportamentos dele, né, uma mulher autista, uma mulher que tivesse esses comportamentos, teria chegado à posição de poder em que ele está? Teria a tranquilidade financeira que ele já tem? Muito provavelmente não. Só a base de muito masking. E não vejo o masking como solução para a gente. O masking não é solução para nada, né? É bem complexo. Acho que vou pegar o gancho do que você está falando, assim, eu vejo muito engraçado, eu vejo muitas mulheres autistas na área de humanas e na área da saúde, né? Muitas médicas, muitas psicólogas, né? Muitas pesquisadoras, psicanalistas também vejo muitas educadoras, né? Pessoal da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. Então, a gente tem nas áreas da saúde ali, educação, né? Que a gente entende como áreas mais de humanas, um universo de mulheres grande, de homens também, mas vejo mais de mulheres. E isso que a Sofia falou, né, desses currículos LinkedIn, né, que é exatamente isso, né, por que ter um funcionário autista? Ah, ele é hiperfocado, ele não vai faltar ao trabalho, ele cumpre um horário rígido, ele não vai se distrair, ou seja, ele vai ser super produtivo, né, daí a gente linka com essa ideia que a Andressa perguntou do capitalismo, né, o quanto que o capitalismo ele é cruel, porque olha só, ele traz essa ideia do que é bom é alguém que está ali cumprindo regras, horários e tarefas, né? Ou seja, sendo produtivo. Eu acho que pensando no paradigma da neurodiversidade e pensando também no paradigma da deficiência social, né, como uma questão social, acho que o capitalismo é cruel, é bem cruel. Porque uma pessoa neurodivergente, ela tem um time, um ritmo e uma percepção de vida diferente, que pouco vai se enquadrar dentro de um sistema muito rígido ou de um sistema capacitista, porque o capitalismo é capacitista. Veja, é bom quem se dá bem,
É bom quem, né, tá em altos cargos. Quem não tá, você não se esforçou o suficiente, você não trabalhou o suficiente, né? Ora bolas, por que que você não faz dupla jornada? Então, há um capacitismo por trás da estrutura do pensamento capitalista. E ele é cruel. Se isso vai mudar, bom, a gente tem aí, né, alguns anos, enfim, de capitalismo e acho que é possível, né? É engraçado, esses dias estava assistindo um vídeo que a gente acha que esses sistemas nunca podem mudar também, né? Eu já ia dizer que era difícil, mas ao mesmo tempo me lembrei disso, de que, cara, a gente passou por grandes viradas, né, durante a nossa história civilizatória, onde a gente achava que um sistema nunca iria mudar e de repente há uma revolução, há o povo gritando, há uma sociedade se estruturando, né, percebendo que determinado sistema não dá mais e há aí uma virada histórica. Então, eu tendo a acreditar que a gente está vivendo um momento, enquanto sociedade brasileira especificamente, que muitas coisas a gente tem muitos grupos, eu participo de vários diferentes grupos de pessoas, profissionais, pesquisadores, pensando a educação, né? Pensando a filosofia da deficiência, pensando as deficiências, pensando o feminismo. Então, a gente tem essas forças e essas cabeças pensando. E eu acho que a tendência é que a gente vá, né, quebrando as barreiras. E creio que outro dia eu e a Andressa estava fazendo também um videocast e me veio esse start de que, cara, a pessoa autista é revolucionária. Fiquei com isso na cabeça, né? Revolucionária porque, de uma certa forma, já é um sujeito que não veio para se adequar, não quer também muito se adequar. Ao mesmo tempo, como você falou, Sofia, a gente vive em sociedade, somos seres humanos, e independente se somos autistas ou não, precisamos do outro, precisamos também viver, né, nessa troca, nessa sinergia. Então, também o autista tem o que aprender para que ele consiga viver melhor, e assim a sociedade com ele. Então, acho importante a gente, né, estar aqui pensando sobre isso e trazendo a nossa voz, porque acho que também é uma forcinha a mais para o movimento, para a gente repensar a importância, né, que a gente tem, talvez, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Enfim, acho que é isso, são muitas lutas, né, e a gente não pode esmorecer. Agora você falou uma coisa que é importante, vou convidar as duas, então, né, para a gente pensar esse feminismo neurodivergente, né? Que a gente possa pensar, então, a partir do que, né? Do que a gente poderia refletir sobre isso, o que a gente poderia trazer para também, para pautas. Enfim, fica o convite aí para a gente, de repente, se unir e pensar sobre. Gabriel, você comentou da coisa da produtividade, né? E uma vez eu conversei com um casal de pessoas autistas que me contou que no trabalho, essas duas pessoas trabalhavam em home office e as duas nível de suporte, mas elas precisavam de uma pessoa, né? Não era bem uma assistente terapêutica, mas era uma pessoa que vinha para ajudar com a casa em coisas de organização da casa, porque não sobrava, né, colher depois do trabalho para lavar roupa, fazer o básico, né, para manter a casa. E elas estavam me contando que no trabalho a questão de ser autista era muito aceita e quando estava em crise, por exemplo, uma dessas pessoas tinha bastante shutdown e falou que comentava no grupo do trabalho e todo mundo aceitava e falava para a pessoa ir descansar e tal. E essa questão da produtividade, né? Todo mundo quer um autista num dia de hiperfoco, mas ninguém não estão prontos para entender que com o hiperfoco, com a organização, com a rigidez que às vezes é boa para o mercado, porque tem a questão de horário, tem a questão de estar presente ou não,
vai ter o contraponto, vai ter crise, vai ter disfunção executiva, vai ter dia que não vai conseguir interagir, vai ter pessoas que têm relações melhores ou piores com estar numa videochamada, por exemplo, e nenhum empregador parece que tá disposto a lidar com isso. E mesmo que não tenha um capacitismo claro, assim, de que está sendo exagerado ou que está inventando, etc. Mas muitas vezes no lugar que você trabalha, você não se sente seguro para trazer uma dificuldade do autismo, e muitas vezes as pessoas vão te responder de uma forma capacitista, inclusive, na melhor das intenções. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode estar num período terrível de muita sobrecarga sensorial e não estar se sentindo apto para conversar. E você deixa isso mais ou menos a entender, falando, olha, não estou bem hoje, estou em crise. Só que ninguém vai te perguntar como que é uma crise autista. Porque a noção que as pessoas têm de crise do autismo, né, é de uma criança de nível 3 no chão, gritando, etc. Né? Essa é a imagem que as pessoas têm de todas as crises que uma pessoa autista pode ter. E você, às vezes, sendo uma mulher que se apresenta sempre, né, de forma bastante séria e tal, talvez não acredita que você pode ter uma crise de agressividade ou etc., ou uma crise de autoagressão, por exemplo. E às vezes a pessoa pode te oferecer uma ajuda, por exemplo, para te ajudar a interagir com outras pessoas, né? Então, eu sou muito crítica disso, de vou te ajudar a conversar com a outra pessoa. Porque eu sinceramente acho, né, que quando a gente pensa nesse feminismo neurodivergente e quando a gente... Opa, a Olga veio aqui. E quando a gente pensa em movimentos sociais de esquerda, né, progressistas, sempre tem essa supervalorização da socialização. E as pessoas, quando sabem que você é autista, parece que elas querem te pegar pela mão e te ensinar o script. Mas a gente sabe o script, a gente passou a vida inteira decorando o script. E às vezes o que a gente quer é simplesmente que ser educado, ser gentil e respeitoso baste para a interação social. Você comunicou o necessário, você teve a resposta que você precisava, só que isso não basta. Isso não basta, e as pessoas e os neurotipos não estão preparados para as nossas demandas de socialização, porque eles entendem que quando a gente fala de dificuldade de socializar, nem sempre é querer socializar como eles, é querer que a nossa forma seja respeitada. Que não é porque a gente está quieta no canto que a gente está desconfortável, que a gente quer ser tirado de lá para ir no meio da rodinha. Né? Então, eu acho que isso no trabalho é muito difícil para os neurotipos entenderem, porque eles veem a organização e o hiperfoco. E eles também não entendem, por exemplo, isso é só um adendo, que o hiperfoco não pode ser interrompido. Que se o hiperfoco for interrompido, vai entrar em disfunção executiva, e vai ser terrível. Enfim, eu queria trazer isso porque eu vejo em muitos grupos pessoal comentando muito sobre trabalho e o desconforto que é se fazer interagir. E eu acho que quando a gente é mulher também, que se exige muito que a gente consiga conversar com todo mundo, porque ou tem que ser simpática, ou tem que ser quietinha, mais meiga, então você não pode ser muito séria, não pode ter o sincericídio de autista, que vira e mexe a gente tem, é normal, ou às vezes fazer uma pergunta aqui para as outras pessoas é entendida como rude, porque a gente quer saber exatamente o que é aquilo, então por que você está fazendo isso? E a pessoa acha que você está sendo grosseira. E daí, para uma mulher, é muito pior ser entendida como grosseira do que quando se é homem, porque o limite das pessoas é maior, principalmente se ele está fazendo um bom trabalho. Se você é mulher e você está fazendo um bom trabalho, muitas vezes, como você socializa, vai ser um corte ali. Então, acho que no trabalho, eu acho que isso é muito claro para a gente. Né? E só aproveitando também, Gabriela, você comentou, né, novamente sobre a questão do feminismo, eu acho que a gente pode pensar muito
sobre padrão de beleza e já falei, né, do padrão de beleza, mas sobre direitos reprodutivos e menstruação, por exemplo, né? Eu sempre comento com todo neurotípico que eu vou conversar sobre autismo, né? Que eu vi em um grupo de mulheres autistas, mulheres lésbicas falando que tinham colocado o DIU porque a menstruação era insuportável, e não necessariamente por causa de cólica ou de fluxo menstrual, mas por ter que usar absorvente ou um coletor menstrual ou qualquer coisa assim, porque a hipersensibilidade tátil é gigantesca. Então, eu acho que as nossas conversas sobre feminismo passam por uma dignidade menstrual autística, assim, porque, não sei, para mim sempre foi terrível usar qualquer tipo de absorvente. E o Gil Mirena, né, me salvou nessa questão, porque eu não tenho mais fluxo. Então, eu não tenho que lidar com esse desconforto sensorial que muitas vezes, né, as mulheres neurotípicas reclamam de percalços que a menstruação traz, mas elas conseguem usar, né, qualquer instrumento ali que vá, qualquer ferramenta que vá conter, né, o fluxo. E muitas vezes a gente não consegue, ou a gente passa por desconforto tremendo, né? E quando se fala de dignidade menstrual, por exemplo, para meninas neurotípicas, né, de baixa renda, que deixam de ir à escola porque não tem, né, dignidade menstrual, seria muito interessante se a gente pudesse ter uma pesquisa sobre meninas autistas entrando, né, na puberdade. Será que a menstruação faz com que elas percam as aulas por causa do desconforto? Né, a gente sabe que tem estudos também que dizem que a menstruação, né, a TPM para a gente pode ser muito pior emocionalmente também, mas será que isso acontece com meninas autistas? Será que elas deixam de ir para a escola? Será que eu sempre fui aquela pessoa que o desconforto sensorial, tátil, faz com que eu não consiga prestar atenção em nada? Eu lembro de muitas aulas em que eu estava me concentrando para tentar ignorar a sensação tátil. Então, lembro disso estando menstruada também. Então, acho que seria interessante a gente também trazer isso, falando de feminismo neurodivergente, trazer essas pautas mesmo. Talvez não falar tanto em autismo feminino como se existisse. Como se o cérebro feminino fosse diferente do cérebro masculino em questão de funcionalidade, né? Porque eu acho que tem esse perigo também de cair nessa conversa, mas trazer essas questões que o feminismo tradicional, digamos, traz, né? Acho que a gente precisa usar a palavra feminismo, feminista neurodivergente. Você se considera feminista e é neurodivergente? Por que não se dizer feminista neurodivergente, né? Porque para uma mulher negra que é feminista, é claro que é óbvio, né, que o feminismo dela será um feminismo negro, né? Essas são as autoras que ela vai citar, né? Ela vai citar Bell Hooks, Angela Davis, Lélia Gonzalez, quando ela vai falar do feminismo dela. A mesma coisa com as feministas trans, elas também vão citar principalmente a Judith Butler, né, que fala tanto sobre né, o gênero como socialização. Então, acho que a gente precisa produzir isso. Seja nos posts, seja nos stories que a gente faz, às vezes, desabafando ali, né? Acho que a gente precisa trazer essa linguagem. Eu acho que a linguagem é muito, muito importante. Ai, gente, desculpa, eu divaguei. Não, eu adorei, sabe por quê, Sofia? É linha de tema da minha pesquisa. Justamente, até no último congresso agora, eu apresentei um trabalho que o tema era da menarca à menopausa, né? Então, a percepção do corpo, né, da mulher autista. Então, eu acho que é importante, eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? É um corpo que tem uma fisiologia diferente, funcionamento diferente, as percepções são diferentes, né? Essa questão do sangrar, da menstruação, é algo, assim, muito profundo da gente tentar entender. Então, eu super gostei do que você está falando, porque vem de encontro com o que eu pesquiso, né? Tá lá na minha linha de pesquisa do doutorado, e acho que a gente deveria, sim, pensar mais sobre isso. Porque, veja, muitas das crises das meninas adolescentes, né, autistas, vêm
desse corpo que está, né, se modificando. Né? Ter 7 dias sangrando significa que eu já passei 10 dias antes, muitas vezes, numa intensidade daquilo que a gente entende por, né, por TPM, que pode intensificar muito mais as crises de shutdown, de meltdown ou qualquer outro tipo de mal-estar que a menina adolescente possa ter, né? As ideações suicidas também aumentam nessa fase, né? E assim, eu também vejo muito pouco as pessoas falando sobre isso, pouco diálogo com as famílias, né? Nesse entendimento e talvez nessa psicoeducação, talvez a gente possa falar, né? De estar ali orientando essas famílias, estar fazendo essa troca, porque às vezes a mãe não percebe, ou o pai não percebe, ou não pensou sobre isso. Puxa, é mesmo, não tinha pensado sobre isso. Porque para as famílias, às vezes, é uma sobrecarga também, né? Eu sou mãe, meu filho mais novo é autista, então eu sou uma mãe, uma pessoa autista cuidando também de um autista. É uma sobrecarga profunda. E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que algo que é essencial pode passar batido. E aí essa menina entra em sofrimento. Então acho que sim, é super importante, e aí eu vou de novo concordar com você, né? Que é um viés realmente é, ali diferenciado, né? Quando a gente pensa em feminismo, é de fato um viés, né? Uma curva, né? Que acho que a gente deve pensar mesmo com cautela. Fala aí, Andressa. Queria trazer uma outra pauta, assim, né, para os nossos minutinhos finais, que a gente falou pouco sobre a questão das altas habilidades, né? E como que é isso para você, né? Sendo mulher, sendo uma acadêmica, você sente que você se cobra muito para conseguir entregar algo e ter credibilidade? Você já teve ou tem síndrome da impostora? Como que você vê isso, né, para a questão das mulheres, assim, superdotadas, por exemplo? Eu acho esse um assunto muito difuso, porque para mim acho que é talvez a parte mais talvez fácil, né? Eu tenho altas habilidades ali que vai para o lado das humanas, bem acadêmico. Eu sempre fui a neurodivergente quieta na sala, que ia muito bem em humanas, principalmente. E é na academia que eu me sinto assim mais à vontade e mais livre mesmo, assim, liberdade de pensamento é muito importante para mim, e eu acho que uma coisa que o autismo traz muito para mim enquanto, né, mulher superdotada, não ter necessidade de, talvez, de agradar ou de fazer o caminho mais fácil, o caminho que já foi percorrido várias vezes e que é o certeiro, assim, que vai dar certo, que vai trazer reconhecimento. Eu não me importo tanto com o reconhecimento de pares, tá? Isso não, às vezes eu acho que é um defeito, às vezes eu acho que eu deveria me importar mais, mas nessa pesquisa, por exemplo, né, que eu tô hoje a minha pesquisa é sobre o diagnóstico nas mulheres adultas cis, né? Como turning point, né? Como essa virada nas nossas vidas. Né? É uma coisa que todos os nossos relatos trazem. Então, eu entendo assim que sei como é a pesquisa no Brasil, principalmente de humanas, mas se a gente puder, né, de pouquinho em pouquinho, né, construindo esse feminismo neurodivergente e ajudar uma menina autista a talvez não passar por tantos traumas até chegar na idade adulta como a gente tem os nossos e vê relatos, terá valido a pena. Então, mesmo que eu não saiba que isso aconteceu, porque para mim é muito dolorido pensar que tem milhões de menininhas autistas que vão passar pelas mesmas coisas que eu passei, né? Coisas piores e mais traumatizantes das que eu passei. Mas na escola, para mim, sempre foi muito tranquilo isso. Para mim, meio que a superdotação era o meu lugar seguro. Eu gostava de ir na escola,
Eu gostava da rotina, eu sou autista. Eu detestava as férias, porque nas férias não tinha rotina e porque eu não tinha nenhum desafio, né, intelectual. Então, tem muitas coisas, né, que neurotípicos fazem e como dirigir, que me parece que eles fazem com facilidade, eu não consigo fazer, mas eu consigo ler textos que a maioria das pessoas fugiria, né? Então, essa nunca foi uma questão de síndrome da impostora para mim. Acho que em casa minha mãe era pedagoga e ela trabalhou muito isso, assim, as minhas aptidões eram estimuladas e o que eu não tinha muita afinidade em casa também não era motivo de penalidade ou qualquer coisa do tipo. Quando eu estava crescendo, né, e tinha aquela fase ainda de passar pela escola, eu tinha uma exigência de que eu tinha que ir bem, né? Tirar notas acima da média, porque em casa era assim: você tem a oportunidade de estudar sem precisar trabalhar, então você tem que fazer o seu dever. E as minhas aptidões eram estimuladas, então eu sempre me senti muito segura nisso. Agora, essa questão, né, que de síndrome da impostora, para mim sempre foi meio que o contrário, né? Quando a gente pensa na autoestima do homem médio, né? Então, sempre para mim, quando hoje eu tenho um relacionamento com um homem que também tem superdotação e é TDAH, e se encaixa muito bem, porque a gente se sente um estimulado intelectualmente pelo outro, a gente é de áreas diferentes, tem interesses diferentes, e é muito legal essa troca. Mas ao longo, né, da minha jornada de relacionamentos enquanto mulher cis e hétero, né, que as questões que as mulheres neurotípicas trazem, né, as mulheres heterossexuais neurotípicas trazem, são as nossas também, mas com algumas, né, algumas especificidades. Então, por exemplo, para mim, nessas jornadas de relacionamento, parece que sempre que eu demonstrava conhecimento muito profundo, não o hiperfoco, né? Ele tem uma diferença do saber intelectual, né? Então, principalmente para as pessoas de fora, as pessoas que não são neurodivergentes. Então, parece que retirava o interesse. Então, tinha aquela forçação, aquele abusinho dos homens, né, quererem que não exibisse tanto o conhecimento. Então, para mim, isso sempre foi um não. Então, acho que até legal de contar, quando eu conheci o meu namorado, foi pelo Tinder, e eu coloquei na bio autista e HSD, porque eu falei assim, eu não vou namorar um cara que não aceite que talvez eu seja mais inteligente, conheça mais coisas do que ele. Eu não vou querer, e eu quero que seja um cara que não se sinta amedrontado com isso. Então, para mim é muito mais isso. Para mim, as altas habilidades são meio que um lugar de segurança. Mas também acho que muito devido à minha criação, eu entendo que para outras mulheres que têm altas habilidades de superdotação, não, muitas vezes não é o caso, mas para mim e eu me sinto assim privilegiada mesmo por isso, entendo que não é a maioria dos casos. Acho que isso é triste. Acho que todas as meninas deveriam ser estimuladas a ir atrás das suas aptidões e desenvolver os conhecimentos que elas queiram ter, seja na área de exatas, seja desenho, artes, etc. Mas eu já fico feliz que agora tem uma representante feminina sem síndrome da impostora. Você é uma raridade. Então, eu já estou super feliz com o teu relato, que inspire muitas mulheres e que elas se permitam, né, ter essa autoestima intelectual também. É isso aí. Aí a gente vê a importância do meio, né? Da família ali, que foi todo esse suporte de perceber a potencialidade da Sofia, desenvolver essa potencialidade e acolher ali, talvez, a dificuldade em uma área ou outra, né? E não fazer disso um grande problema. Então, acho que, enfim, a gente é formado pelo meio, né? O meio diz muito sobre nós. Então, que bom, Sofia, que você teve essa oportunidade. Eu acho muito importante isso. Que a gente tenha mais mulheres também, né? Assim, não tendo vergonha da sua intelectualidade, da sua capacidade, né? Da sua superdotação e se posicionando enquanto um ser mesmo, né? Que tem que ocupar o seu lugar
de direito. É isso, meninas. Eu acho que a gente tinha muitos mais assuntos para ficar aqui com a Sofia. Vamos convidá-la mais uma vez para ela voltar, para a gente, né, aprofundar outros temas, mas por hoje eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu queria te agradecer, Sofia. Foi muito bom te ouvir. Muito bom mesmo, né? Desejo boa sorte na tua pesquisa, aí no teu doutorado, que se siga, né, num bom caminho e que tudo dê certo. E um beijo para vocês. Querem falar umas palavras final, se despedir também? Queria agradecer a oportunidade, o convite de vocês, agradecer o espaço que vocês dão para muitas pessoas neurodivergentes contarem as suas histórias e também falarem o que pensam sobre, né, ser neurodivergente e agradecer mesmo e falar que foi um prazer estar com vocês hoje. Legal, a gente que agradece. Já vamos começar a usar a hashtag feminismo neurodivergente, já vamos lançar aí no mundo e começar a construir isso juntas. É isso aí, eu me animei. Eu também. Vou chamar vocês. Um beijo, até. Um beijo. Tchau, tchau.